Viviane Zene aqui comigo. Ela, que muitos conhecem como Viviane Martelli, não é? Mas ela é empresária, é mãe, é filha, é esposa e tem muita história para contar. Viviane, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Viviane? É monta gelada, né? A monta gelada? Não, mas você a gente sabe que você tem uma facilidade para conversar, conhecer pessoas para a comunicação e por isso nós decidimos chamar você, porque eu tenho certeza que tem muita história boa para contar e nós vamos relembrar um pouco algumas histórias. Podemos? Pode. A senhora autoriza? Sim. Autoriza, então tá bom. Viviane, bom dia, fica à vontade. Deus. Como que tá a sua semana? Bom Quais são os projetos? Como que anda aí a sua vida tão corrida? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Itapurá, região, todo mundo que tá aí nos prestigiando, né? Nesse evento que eu falo que virou um evento isso Verdade. daqui. Parabéns, parabéns pela atitude, parabéns por trazer mulheres de todos os nichos, né? Verdade. De todos os setores. Quando eu vi, eu falei, cara, que legal. É muito prazeroso a gente ver histórias. Sim. Eu falo que, né, na correria da vida a gente não conseguiu assistir tudo, Sim. mas muitas histórias a gente até se emociona, né? Que a gente não conhece, a gente sabe ali da correria, do dia a dia, mas o pente fino é diferente, né? E outra ainda, a gente expõe, eu particularmente, exponho o que é bom, né? Sim. O que é prazeroso, o que a gente tem do melhor, a correria do dia, de mãe, de filho, de parente, de papagaio, cachorro, né? Mas o que tem de bom. É difícil a gente compartilhar dores, pelo menos eu não consigo. Então, até a cata de fotos, da vida, da história, eu vejo que eu tenho poucas fotos, a não ser sorrindo, a não ser em festa, a não ser com os amigos, com a família. E eu achei bom, Sim. porque eu falei, nossa, às vezes não tem nem o que contar, mas aquele guardadinho, a gente deixa, né? Ali guardadinho, a gente não... Eu, pelo menos, né? Tento não expor. Mas eu sou Viviane Zene, fui nascida em Juína, criada em Juína. Meus pais são empresários, sou filha de Lírio Zene e Liane Zene. Tenho uma irmã, a Lidiane, com 3 sobrinhas. Caí de paraquedas em Itapurá. Eu falo que a minha vida é muito intensa, Sim. porque aqui eu não tinha nem passado na BR. Olha aí. Aí casei e cá estou. Não conhecia ninguém, a não ser a família, né? A família Martelli, que até hoje eu falo assim, cada pouco aparece um que eu ainda tô conhecendo, tô convivendo. Então isso foi muito prazeroso. E eu falo assim que a minha vida sempre foi muito intensa. Muito intensa. Eu faço 40 anos esse ano, né? Então, assim, às vezes eu não tenho tanta quilometragem, mas eu tenho bastante histórias, bastante vida, bastante oportunidades. Oportunidades de vida, eu falo assim que eu sou muito grata a Deus. As coisas caem no meu colo. Eu tentei sempre ao máximo acatar todas as oportunidades que vieram. Boa. Que Deus me surpreendeu. Sim. E é sempre assim, é sempre pra ontem. Sabe? É uma coisa surreal. Mas é sempre ontem a minha vida. Sim. Acontece alguma coisa pra ontem. Acontece alguma coisa, é intensidade hard. Então essa é a Viviane hoje. Eu falo assim que eu sou intensidade. Eu sou Se você fosse colocar uma palavra, seria qual? Intensidade. Intensidade. A Viviane vive intensa diariamente. Todos os dias tem uma intensidade diferente. Um pouquinho menor, outro um pouco maior, sim. mas sempre tem, né, Viviane? Sempre. Eu falo que até pra casar. Até a minha vida no particular, assim, foi tudo muito intenso. Sim. Né? A gente, às vezes, sempre cresce pra crescer, reproduzir, morrer. Olha lá, já fui modelo também. É nada. Cadê a Viviane modelo? Ai, Deus. Aí, ó. Eu nunca fui muito estudiosa, tá? Não. Não. Sempre Essa era foto, na barriga. comandante. Aí, cadê aquela fotinha? Aquela fotinha Primeira da Viviane, comunhão, da Viviane, Brasília. olha aí. Modelo. Aí, ó, Viviane Zene modelo. Eu procurei uma foto Ah, que quando eu morei em Cuiabá, eu fui morar muito nova em Cuiabá, com 16 anos. Eu falo como minha vida foi muito intensa. uhum. A gente sofreu um assédio, tentativa de sequestro. Meu Deus. Eu com 15 anos, lá em Juína. Lá em Juína. E aí a gente sofreu esse baque. Sim. Aí meus pais, não, tchau, vai pra Cuiabá. Minha irmã já morava lá, minha irmã já fazia veterinária. Então, assim, vai com a sua irmã.
E aí, é o que eu falo, é tudo muito intenso. Em 2 meses eu tava morando lá com 16 anos e sozinha. Minha irmã estudava o dia inteiro, minha irmã, né, já tinha a vida dela, estruturada e tal. E aí eu tive que me virar. Então, assim, tudo era muito intenso. E aí eu comecei a fazer bico de modelo. Olha isso. Pois é, aí eu fiz propaganda na Unimed, fiz propaganda com uma loja de calçado. Não achei as fotos. Não, porque legal. daí eu falo que eu fui para Cuiabá, com 16 anos, formei em comércio exterior, fiz arquitetura num montante ali, aí eu engravidei, né? Pronto. A intensidade do negócio. Verdade. Engravidei, tive todo esse barato na minha vida da gravidez e fui morar para fora. Então faltou 1 ano para me formar em arquitetura. Uhum. E fui morar para Campo Grande. Aí não deu certo, né? A gente tenta, como eu falo assim, eu tive meus pais sempre muito juntos, muito unidos. Meu pai, muito pequena, eu acho que não sei se não, acho que só tinha minha irmã. Ele quebrou, ele teve que voltar para o sul, né? Para onde era a raiz. Então voltou para cá, voltou para lá. Era 1 semana de Cuiabá para Juína, na estrada de chão, assim, né? E eles sofreram muito. Então a gente cresceu vendo. Eu falo que eu nasci em berço de ouro. Só que o meu berço de ouro era aquele berço de ouro lapidado, sabe? De pecinha por pecinha. Eu falo que quando eu morava em Cuiabá, eu tive cartão de crédito do meu pai e da minha mãe, mas eu nunca gastei R$1 pedindo deles. Sim. Eu tive a oportunidade de morar em Londres. Morei em Londres em 2 meses, igual assim, era tudo muito intenso. E lá, a gente também, assim, eu já tô lá, já tô tendo oportunidade. Eu tava lá no casamento real, essa foto mesmo é do casamento do Príncipe Charles. Olha com isso. a Kate Middleton. A gente foi pra lá meia-noite pra ver, eu acho que tem até uma outra foto. Mas enfim, eu falo até o cabelo. Quando eu resolvi cortar o cabelo, cortei no queixo. Ó, meus amigos que eu fiz lá. Olha isso. Então, tipo, tudo era muito intenso, mas graças ao nosso bom Deus, o mundo girou. Hoje a minha família tá aí construída, cheia de paz, de amor. Eu falo que a fé foi muito grande na minha vida, muito intensa. Sim. Eu tive revelação da Iris em oração. Eu descobri a Iris com 4 meses já, então assim, foi tudo muito intenso. Até chegar em Itapurá, abrir minha loja, intenso também, porque eu tive uma sócia. E aquilo acabou. Sempre gostei muito de estar entre meios. E aí eu tive que lutar com a minha loja, tive que lutar com a minha loja sozinha. Então foi tudo muito intenso, sabe? Mas eu sou tão grata a Deus, porque Deus me abraça tanto, gente. Deus fala no céu, eu vivo passando falando do céu. Uhum. Deus fala em céu, Deus fala em vela, eu sou católica, né? Minha família sempre foi muito católica. Tem um freio, bispo, que está enterrado, ele é meu tio-avô. Sim. Está enterrado dentro da igreja de Sinop. Olha. Meus avós, meu avô foi seminarista. As minhas tias, por parte de mãe, sempre muito católicas, muito de dentro da igreja, são todas formadas em teologia. Sempre foi muito assim, Sim. sabe? Então eu falo A fé sempre esteve presente na sua vida em todos os momentos. Sempre. Você pode dizer isso, que sempre. Eu falo que, literalmente, olha lá, eu e o Jorge há 10 anos antes de casar. Olha que isso. a gente teve um relacionamentozinho ali, né, muito tempo antes. Eu falo que Deus nos uniu de novo. Deus prezou por tudo isso. E quando eu separei, eu tinha uma criança, uma menina. Sim. Né? E vemos agora que a gente estava falando sobre a violência da mulher, a pedofilia. E eu morria de medo disso. Yeah. Né? E eu falava assim, Deus, vamos lá. Já aconteceu tudo isso na minha vida. Agora eu preciso de uma família que ame a metade do que eu amo minha filha. Sim. A metade, assim, porque o amor de mãe é imensurável. É verdade. Né? Foi quando Deus colocou eu falo que eu separei em julho, em janeiro eu já estava junto com o Jorge. Então Deus foi muito ágil, né? E às vezes eu até brinco assim, eu falo com Deus, eu falo, eita Deus, calma aí, não era pra tanto. Né? Porque eu falo assim que eles adotaram a minha filha, adotaram tanto que é muito mais parte da família. Sim. E hoje eu falo que existe a grande família da Iris, porque a gente também se dá muito bem com a família paterna. Sim. Né? O Jorge, assim, ele né, rasgando, lógico, mas ele é de uma sabedoria, de uma inteligência tanta, e eu também não compartilho com as minhas dores, como eu falei. Também com
com ela, ou com o Jorge, ou com não sei o que, porque a vida seguiu. Ó, essa daí foi quando a gente Ah, chegou a você morar em falou. Itapurá. Olha essa foto aí. Viviane, como que você veio morar para Itapurá? Não conhecia nada do Itapurazão. Você veio às cegas. Ah, literalmente. Mas você tinha um com amor o Jorge. dentro de você. Tinha uma pequenininha. Sim. E olha, essa foto, Viviane... Ela tinha 1 ano e 8 meses. Talvez você, nesse momento, olhe assim e fale assim, poxa, Deus é bom o tempo todo. Ah, sim. Mas, Viviane, vamos tentar voltar um pouquinho no passado. Dá uma olhada nessa foto. E eu olho para essa foto e eu consigo ver duas coisas aqui. Primeiro, eu vejo uma mulher e um homem que dá para ver o brilho nos olhos e a felicidade, mesmo no simples. Ah, Porque isso daqui é uma simplicidade incrível. Mas aí a senhora que está em casa, como eu falei para você aquela hora, muitas pessoas olham para você, Viviane, e falam assim, pô, Viviane não tem dificuldade nenhuma. Quem nunca sentou no chão, num tapete, num travesseiro, olha a sua filha com a perninha cruzada, fazendo caretinha, olha essa foto, e isso daqui te representa muito, representa, Viviane? nossa, isso daí é o começo da minha vida, literalmente. Se você fosse falar uma palavra desse momento aqui, ó, qual seria a palavra? Gratidão. Gratidão. Sabe, eu falo que aqui, essa foto começou a minha vida, sabe? Sim. A minha vida de paz, porque, é o que eu falei, tudo muito intenso. Sempre aproveitei muitas oportunidades, Sim. sabe? Mas eu falo assim que aqui a minha vida, a minha paz começou. A minha família estruturada, a minha família com competência, com companheirismo, sabe? Com fidelidade, porque eu falo que eu já escutei muito, não falo, mas eu já escutei muito que eu falo que eu e o Jorge, a gente é um casal instagramável, né? É tudo muito lindo, é tudo muito perfeito, mas é um casal, Sim. né? A gente tem os BO, a gente tem os defeitos gigantescos. E que casal que não tem, né, Viana? Os BO da vida. Eu acho que também não é nem casal, né? Se não tiver BO, não é casal. Se tiver, verdade. Verdade. O cara, dá um exemplo, os homens sentar numa roda e um homem tá aqui, o homem olhar o telefone, ixi, a mulher me ligando. Aí o outro na ponta. Nossa, mensagem da mulher. Isso é a coisa mais Tenho normal. paz nessa vida. Quem nunca, né, Viane? Tá certo. E, cara... Eu falo que aqui, literalmente, é o começo da minha vida. Sabe? Da minha vida de paz, de família, de harmonia. Né? Eu tento, assim, ser mãe, eu tento ser presente na vida do Jorge, eu tento ser a companheira, Sim. eu tento ser a família. Eu falo que esse aqui era o meu medo, sabe? Da Iris aceitar o novo irmão. Porque daí a gente começou a família, né? Sim. Então veio o Teodoro, né? Depois de 1 ano e 3 anos, eu acho que a gente estava aqui. Mas enfim, né? Tudo ali começou e graças ao nosso bom Deus, mais uma vez eu falo, eu prezo e eu não canso de falar, gente. Às vezes vocês não me vêem tanto na igreja, vocês não me vêem tanto... Mas o que tem dentro do meu coração é um amor tão grande, é uma fé tão gigante. É lógico, a gente tem que participar da comunidade, a gente tem que compartilhar, a gente tem que ensinar a fé para os nossos filhos. Mas eu acho que tudo tem um coração interno. Sim. Ajoelhar, ensinar os seus filhos a ajoelhar. Olha, isso é em Campo Grande ainda, quando eu morava lá, a Iris Pituca, né? Assim, a gente tentava ser uma família. Então, uma coisa que eu não me arrependo hoje, eu agradeço a Deus, eu ter sido forte, resiliente e lutado. Sim. Por tudo. Quando eu engravidei, como disse, é muito intenso. Então, assim, o Brasil falou de mim, sabe? Sem me conhecer. O Brasil falou mal de mim, literalmente. E não tinha Instagram, não tinha onde você se defender, não tinha onde você falar, gente, eu não tô dando golpe em ninguém, eu não tô grávida por... Nós até temos, e até, cadê, comandante? Nós temos aí a foto. Aqui, ó. Isso aqui é apenas um dos títulos, tá? Nova namorada e mãe do filho de Munhoz é rica e universitária. A hora que você coloca lá Viviane Zene no Google, Não. no Google,
Se aparecer ali pelo menos 10, no mínimo, não aparece menos do que 20 pesquisas na questão de sites, blogs, vlogs, lá. Se tivesse Léo Dias hoje... Na época tinha Mara Maravilha com o Leão Lobo. Lembro. Se pesquisar, tem eles falando de mim, Tinha a o Márcia, Fofocalizando, das antigas. Tinha. Na Rede TV tinha um programa também. Eu lembro elas falando, eu lembro do Munhoz e Mariano, do Camaro Amarelo. Mas aí nós temos uma foto desculpe a palavra, pra calar a boca. E pra mostrar. Vamos lá, Viana, eu vou deixar você falar. Quem são essas pessoas? Os pais dos meus filhos. Tá aí. O Rafael, que todo mundo conhece como Munhoz, que hoje tá com o Teodoro, né? Que o Teodoro é o filho do Jorge. Do Jorge. E o Jorge, pai da Iris, de coração, com a filha do Munhoz, no De caso, sangue. o Rafael. Que é filho de sangue. Que é filho Então de nós sangue. temos aqui um homem, o Munhoz, que é o Rafael, segurando o filho de outro homem, o Jorge segurando a filha, que é dele. Enfim, isso daqui mostra uma palavra em hebraico, que essa palavra se chama koinonia, que em hebraico significa comunhão. Então nós vemos uma comunhão que talvez as pessoas e a maldade de muita gente não entendeu e não entende até hoje, é difícil. E tentam, tá? Fazer inferninho. Eu até acredito. hoje. Só que eu falo, como disse naquela foto né, de nós na sala ali Sim. e tal. Pra mim, isso significa paz. Não existe dinheiro no mundo que se pague uma paz, sabe? E respeito. Verdade. Isso aqui chama paz e respeito. Tem uma foto, eu não sei se vocês chegaram a ver, que no nosso casamento, né, nosso meio do Jorge, tá assim, a mãe do Rafael, tá a minha mãe e tá a mãe do Jorge. Uau! Entendeu? Então, assim, é sobre isso que eu falo. Existe... Aí, essa foto. Olha aí. Não existe algo pra descrever. E aí que eu falo, sabe? A gente tem que ser maduro. Eu sei que existe dores. Gente, eu falo de coração. Eu como mãe. Eu falo de todo o meu amor. Eu sei que existe a dor materna. Existe a dor de ser mãe solteira. Existe a dor de separar. Existe a dor de engravidar, de tudo. Eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico. Eu tive tudo o que existe, né? Mas aquela dor era minha. Sim. Eu passei 2 anos da minha vida chorando todos os dias. Todos. Por problemas pessoais, problema de casal, problema, como a gente falou, problema que todo mundo tem. Ah, mas a Viviane tem uma vida linda. A grama do vizinho sempre é mais verde. Verdade. Só que o seu filho não tem culpa do que aconteceu na sua vida. Sabe? E assim, eu tenho honra, eu tenho mérito, eu tenho assim um orgulho de falar sobre isso. Eu nunca poluí a cabeça da minha filha com as minhas dores. Eu nunca poluí a cabeça do Jorge com as minhas dores. Muito forte o que você está falando. A dor era minha. É dor, gente. É tal daquele, né? Quem vê bonito, sorrindo, né? Tem um monte de foto, de festa, de curtir, de oportunidades. Eu falo assim, a oportunidade, gente, na minha vida é o que me aconteceu. De chegar de helicóptero, do nada, ai, vamos ali no aniversário de não sei quem, chegou um helicóptero, puf, fomos pro aniversário, vamos lá, da época, foi do Sorocaba, a gente bateu na chácara dele de helicóptero. Como eu tava lá, mas eu cheguei, sabe? Então, assim, e voltando ao assunto da mãe, gente, de coração, não polui a cabeça do seu filho, a vida do seu filho. Pega aquele rancor, aquela mágoa, aquela dor, a gente sabe, a dor do que for que você teve, tenha pra você. A criança não tem culpa, né? Ela veio porque Deus quis. Ninguém, como diz, a gente fala, não caiu uma folha de árvore sem a vontade de Deus. Sim. Então, se Deus quis que você passasse por esse deserto, às vezes, da separação, do BO, da vida, atravesse ele, seja forte, resiliente. Eu cheguei a me internar de pânico e ninguém sabe. Eu levei a minha filha para a escola, eu tremia, eu tinha uma síndrome de pânico, aquilo me doía tanto que eu não sabia. Olha, sabe, eu não gosto de relembrar.
Mas eu precisei passar por isso. Sim. Hoje, talvez, eu falo que eu sou a esposa, eu sou a mãe, eu sou a empresária, eu sou a pessoa que eu sou porque eu passei por esse deserto. E é pessoal. Eu falo pela minha irmã. A minha irmã, gente, ela é uma que fala assim, nossa, eu queria ter sua vida. Nossa, vive, tudo que eu queria na vida era ter você. Mas por quê? O que ela tá vendo da minha vida? Ela vê eu viajando com o Jorge. Gente, todo mês eu tenho uma viagem. Mas é uma viagem acompanhando o meu marido. Tem compromisso, tem hora pra dormir, tem hora pra acordar. Eu tenho que pensar na dieta dele que tá antes. Eu tenho que pensar no reflexo dele, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que estar disposta fisicamente, mentalmente, psicologicamente, né? Porque às vezes nem tudo é flores. Sim. Você tem que estar lá, ele tá nervoso, às vezes é uma pressão, às vezes é alguém que tá lá, entendeu? Então, assim, é muito fácil. Ah, mas a Viviane tem a loja de sucesso hoje, graças ao nosso bom Deus, né? A Alíris é uma loja estruturada, é uma loja que tem um apego, eu chamo a família Alíris. Tem defeito? Gente, tem um monte de defeito. Tem erros, eu canso de ficar pedindo para cliente, desculpa, eu errei. Desculpa, foi uma cobrança às vezes, ou foi alguma coisa, ou foi um erro, ou foi um condicional errado. Gente, a gente erra, a gente é humano, né? Aquele ditado muito velho, nem Jesus agradou a todos, né? Então, assim, eu vindo para Itaporá, foi também como é que eu vou falar? Foi um passo na minha vida sem eu conhecer ninguém. Eu nunca fui comerciante, Franciel. Meu pai tem madeireira há muitos anos. Eu fiz a faculdade de comércio exterior porque meu sonho era ser aduaneira, né? Porque ele exportava muito para a China. A minha irmã fez veterinária porque ele também tem fazenda de gado. Então ela ficou, então a gente dividiu, ela ia para a fazenda, eu ficava no comércio ali de madeira e tava tudo certo. Só que Deus traçou, né, pra gente um caminho que eu falo, olha, eu fui namorada, aquele namorico de final de ano, né, do Jorge 10 anos antes do nosso casamento. Nossa. Ele era festeiro, eu falo que ele era o rei do camarote, porque eu ia pras festas, eu sabia que eu ia achar o Jorge. Então, eu tava tranquila que lá eu tava em casa, né? E eu era também, assim, muito festeira, eu era sempre muito ativa. E olha o que Deus fez, sabe? Eu separei em julho, ele separou em dezembro, em janeiro a gente ficou. Em abril a gente tava morando junto, dia 30 de maio eu fui morar em Chapecó. Em outubro a gente noivou, no outro julho a gente já tava casando, então foi tudo muito intenso, mais uma vez. Viviane, hoje, comandante, nós temos algumas fotos, ó, vamos mostrar para ela, né? Ela que nos enviou essas fotos, são momentos, ela falou, Franciel, vamos enviar momentos que eu tenho certeza que são momentos bons para mim. Olha aí, olha essa foto. Essa foto é engraçado, eu vejo ela, eu tenho assim, além do nascimento da Iris, né? Meu sonho era ter um menino, um filho homem. Sim. E como eu tive a primeira gestação, eu falei, agora vai ser um filho homem e vai ser chamar Lírio Zene Neto, e não tinha opção B. Não tinha opção B, na época eu nem dei opção pro Rafael, né? E era uma menina. Falei, e agora, José? A Iris nasceu no dia do aniversário do meu pai. Olha, que legal. E era dia das mães, sabe? Então até nisso Deus fez uma história. Porque eu queria filho homem, pra colocar o nome do meu pai, Sim. né? E não veio filho homem, ele colocou a Iris nascer no dia do aniversário do meu pai. E era do dia das mães. Então, assim, foi uma coisa muito... Então são três datas importantíssimas. O aniversário dela, o dia das mães e o aniversário do pai. Meu pai. E nós temos mais fotos, comandante. Muitas fotos legais, fotos importantes. Essa daí é minha sobrinha, que hoje tem 15 anos. Olha na madeireira dos meus pais. Tá aí, continua. Eu sempre trabalhei muito, assim. Meu Sempre... pai nunca, gente, nunca. Eu tinha 12, 13 anos, eu ia de bicicleta pra serraria. E essa foto? Na serraria. Na serraria, você no administrativo, cuidando de tudo. Eu ajudava muito a minha mãe na contabilidade. Então, assim, no financeiro e contabilidade, eu era a escraviária da minha mãe. Né? Hoje nós conhecemos como... você era o badeco da mãe. Da mãe. Da mãe. Sempre. Mas você aprendeu muito ali. Meu Deus. Eu tenho certeza que dentro daquela sala, você agradece a Deus por aquela sala, né? Aqueles momentos com a mãe. Meu pai sempre foi muito ríspido e sistemático. Sempre. Meu pai é italianão, ríspido e sistemático. E minha mãe é aquela lemoa brava. Sim.
Então a gente sempre teve muita regra. Meu pai abria a serraria às 6h30 da manhã. Ai de mim, se eu não tivesse 6h15 lá, porque a gente tem que dar o exemplo. Sim. Então era assim, você é filho do dono, você tem que dar o exemplo. E assim foi indo, sabe? Então, Nossa. pra mim as coisas sempre foram muito ríspidas. Fechava 11h30, o meu horário de sair era 11h45. Abria 1h, desculpa, meu horário de chegar era 12h45. Caramba. Então era assim, muito ríspido. Meu pai sempre me cobrou. E aí que veio a adolescência, eu queria festar, né? Eu queria curtir a vida. Cansei de ir virada pra trabalhar, ainda mais quando eram essas festas de rodeio que E festa de rodeio do interior é bom demais. Juína chegou a ser referência de festa. O peão que ganhava em Juína ia direto pra Barretos. Olha isso. Então assim, eu tenho até foto de Barretos. Então eu ia direto pra Barretos e aquilo lá era muito intenso. E eu na minha pré-adolescência, adolescência ali de 20 anos e tal. Mas meu pai, ele não deixava barato. Ele conhecia a filha que tinha também, né? Se eu chegava virada na cearia, ele falava, hoje é dia de ir pra fazenda. Ai, só pra forçar a barra. Criatura de Deus, aquilo era. E assim, meu pai não regava. Eu apanhava do meu pai, eu estudava já em Cuiabá. Tinha telefone muito fixo em casa, né? Sim. Ele ligava em casa. Se eu tivesse no elevador, o telefone parou de tocar, eu apanhava quando eu chegava em Juína no final de semana. De quando, Nossa. assim, minha mãe era presidente da Federação das Indústrias Madeireiras de Juína. E era diretora do Estado. Mauro Mendes, que é hoje o nosso governador, era presidente e minha mãe era uma das diretoras. Eita. Então, assim, minha mãe sempre estava muito em Cuiabá. Meu pai sempre trabalhava muito. Meu pai, até hoje, dá 4h da manhã, ele manda bom dia. Eu, ai, pai, vai dormir, né? E assim, era muito sistemático, era muito ríspido. Eu não sei quando minha mãe estava no aniversário meu em casa. Porque eu fazia aniversário no final do mês. Minha mãe estava em reunião em Cuiabá. Então, assim, as coisas eram reunião de pais na escola. Pô, tchau, obrigada. Minha mãe nunca ia. Meu pai não sabia nem que escola eu estudava. Então, assim, tudo era muito presente, essas coisas de presente, gente, de brinquedo. Era aniversário e Natal. E eu ainda faço aniversário em outubro, perto do Dia das Crianças. Então, esquece, era um presente só, né? Um só. E assim ia. Minha mãe teve uma gravidez tubária, quase morreu. E aí a gente ia de carro para o sul uma vez por ano, né, para ver a família. A gente era sozinho em Juína. Era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, assim, as coisas eram muito ríspidas, muito sérias. Meu pai, hoje, com as netas, é uma pez. Cachorro em casa, jamais, esquece. Porque gastava dinheiro, você tinha que comprar ração. Sim. Né? Esse negócio de ter hobby, cavalo, ou qualquer tipo de hobby, esquece, gastava dinheiro. Né? Então, assim, muita coisa eu aprendi, eu vou te falar bem a verdade, eu aprendi depois com o Jorge, depois que eu casei. Eu brinco que quando eu tive filho, eu contava lenço umedecido, eu falava quanto custava um lenço, com uma fralda, com uma coisa. Então, assim, eu aprendi na vida, porque sempre foi muito ríspido. Eu tinha tudo, mas tudo era muito conservado, tudo era muito... tem que arrumar, se estragou, conserta, se quebrou, cola. E a vida foi indo. Quando eu descobri que eu trabalhava, eu podia ter o meu dinheiro, e às vezes ter um luxo, eu falava, meu Deus, isso aqui é pecado. É pecado ter 2 pão caseiro em casa. Não, a gente tinha que ter um, comer aquele um pra, né? Então, assim, eu falo assim, eu nasci num berço de ouro, nunca faltou nada. Mas, ao mesmo tempo, sempre tudo foi muito regrado. Tudo foi muito honrado, muito agradecido. E eu olho para os meus pais, eu agradeço. Sim. Ao extremo, sabe, assim, que as coisas sempre teve, né? Eu falo que eu tinha cartão de crédito, eu morava num apartamento muito bom, eu tive carro, mas eu sabia quanto eu gastava de combustível, eu sabia quanto custava, eu sabia, né? E eu sou grata. Hoje eu tento passar isso para os nossos filhos, porque hoje é tudo muito fácil, né? Hoje, se não dá, eu falo que tem a grande família da Iris, e a Iris mesmo hoje fala assim, se você me dá, minha avó me dá, se minha avó me dá, minha outra avó me dá, minha outra avó me dá, meu tio me dá, blá, blá, blá. E eu seguro, eu faço reunião, galera, é o seguinte, controla, né? Porque hoje as coisas são muito fáceis. Verdade. Também, né? Não é porque tem dinheiro, porque existe
Não, é porque hoje tá muito fácil, você sabe, Franciela, a Sim. gente tira da boca pra dar, Sim. né? E eu vejo pela loja. Gente, eu vejo vó, eu vejo todo mundo assim. Ah, eu não tenho, mas a minha filha pode ter. Né? E lá em casa já não. Lá em casa é primeiro os nossos pais. Ai, iPhone, vamos falar quando abriu. É primeiro os nossos pais, né? E aí, quem sabe, um dia você vai ter o seu. Tá certo. Comandante, nós temos cadê? Põe a nossa artezinha aqui, a nossa arte. Porque, Viane, agora chegou um momento que as mulheres estão te acompanhando. A nossa audiência é uma audiência estrondosa de mulheres. São mulheres incríveis que acompanham a nossa audiência. Eu sei que você, sempre quando está, e são poucas vezes que consegue estar em casa na hora do almoço, são poucas, porque você é uma correria, quando não é a loja, é viajando, é fazendo, é correndo. Mas quando você pode, você assiste o Balanço Geral. Então nós temos mulheres de todas as idades acompanhando, e nós estamos no mês da mulher. E você fazendo parte das mulheres especiais. Gostaria que você mandasse um recado muito especial para essa mulher que está em casa nos acompanhando. Nossa, já falei tanto, né? Não, mas agora é agora é aquela conversa mulher para mulher. Eu falo que eu sempre prezo o valor. Eu falo, se honre. Ai, Viviane, mas eu não tenho condições, ou eu não tenho... Mas honra o seu amor, o seu respeito, o seu afeto, o seu sentimento. É difícil porque, assim, muitas de nós, a gente cede, né? A gente precisa ceder. E já é natural, já é da índole da mãe, porque a gente nasce mãe, a gente nasce para cuidar, para zelar, para ter esse apego. Mas respeita a minha opinião, não é brigar. Eu falo que assim, o respeito à minha opinião, você pode ter a sua, mas respeito a minha. Eu não acho certo, tá tudo bem, porque às vezes o meu certo não é o seu certo. O meu errado não é o seu errado. Mas peça respeito, impõe respeito, gente, não é gritar, não é xingar, porque eu posso, porque eu quero, porque o direito da mulher. Não, gente, para de escândalo. Chega de escândalo, de fazer o periquito girar, como eu digo. Mas se respeita, a gente precisa honrar a mulher. A gente gosta, sim, de ser mimada, a gente gosta de ser cuidada, a gente gosta de ser zelada. Quem não gosta de chegar em casa e receber um carinho? Mas a gente tem que ser forte. Sim. É aquele do frasco do perfume, né? Nos menores frascos estão as melhores fragrâncias e tudo mais. A gente é delicado, a gente é forte, a gente é resistente, a gente supera a dor do parto com amor. Porque a gente passa a dor do parto e ainda olha para aquela criatura e fala, que lindo. Aí vem aquela memória de tudo que aconteceu, né, para chegar até ali, de tudo que a gente sabe que vai vir. Mas existe o respeito, existe o compartilhamento, existe aquele amor que a gente tem que ter com nós mesmas, né? É o cuidado, é o zelo. Ai, eu não tenho dinheiro talvez para fazer a unha, eu não tenho dinheiro para cuidar de mim. Até eu brinquei esses dias, gente, a babosa tá aí. Né? A babosa a gente passa no rosto, eu brinquei, eu acabei fazendo um vídeo esses dias no meu Instagram. Então, assim, é nos pequenos gestos. A gente não precisa ter luxo, a gente precisa ter cuidado com nós. É pentear o cabelo, é escovar os dentes, é se cuidar. E a gente sabe que a mãe não tem tempo, mas a gente consegue aquele momentinho, né, daquele zelo. Então, eu falo muito sobre isso, a gente não precisa ter dinheiro. A gente precisa ter amor próprio e não precisa fazer escândalo, não precisa gritar. Eu me respeito, eu sei dos meus deveres, dos meus valores. E é sobre isso. Não fica mendigando amor, mendigando atenção, mendigando afeto. Ai, mas é porque... Eu sei, eu te entendo, você pode ter certeza. Ah, mas a Viviane nunca passou no meu grau. Outra coisa, o seu problema é do tamanho da importância que você dá a ele. Isso é muito... Gente, eu aprendi nessa, né? Eu falei, gente, mas eu tenho um problema gigante. Vamos falar assim, tudo bem. Um problema sem solução já é problema resolvido. Mas qual a importância você está tendo para essa resolução? Cara, eu preciso resolver, eu preciso tomar uma atitude. E seja ela tomada da melhor forma possível, cuidando de você e do seu interior, porque a guerra sua é interna. Ninguém vai saber do seu conflito interno. E tá tudo bem. Sim. Né? Você tem que levar, você tem que fazer, você vai ter que resolver.
de um jeito ou de outro. Então, assim, você gritar, às vezes, não é o melhor momento. Não é a melhor resolução. Né? Então, assim, seja o amor seu mais interno possível. Que tudo se resolve. O tempo vai resolver. Deus te botou nesse deserto, às vezes, para você lá na frente conseguir ver, talvez, de outra forma. Eu falo que, às vezes, como eu falei antes, às vezes eu posso não ter sido a mulher que Deus me preparou para ser hoje. Né? Com tudo isso que hoje eu tenho que... Bom, eu tô viajando agora. 1h30 da tarde, eu tô indo a Cuiabá. E eu falo assim que... Vai seguir no meu Instagram. Vai ter muita coisa boa. Eu vou passar 22 dias fora, né? Com algo que apareceu no meu colo. Literalmente, mais uma vez, eu tive uma oportunidade incrível de fazer uma viagem incrível agora, que eu ganhei. Eu sou muito grata, né? A minha sogra, aconteceu também um BO com ela. Ela não vai conseguir fazer uma viagem dos sonhos dela, me colocou no lugar dela. Olha. Então, assim, eu tô abraçando, lógico, vou tentar ao máximo aproveitar, dividir, né, no meu Instagram com todos, né, uma experiência que eu acredito que é única e abraçando a oportunidade modo hard, que eu falo, né, a intensidade. Sim. Em uma semana eu tive que resolver a minha vida, botar tudo em ordem, a minha casa, meus filhos, meu marido, ele tem corrida, agora a primeira corrida do ano, eu não vou estar, né? Mas aí eu troquei o papel com a minha sogra, vou onde ela tinha que ir, ela vai onde eu tenho que ir, e tá tudo certo, graças a Deus. Eu tenho a Márcia na loja, né, que me abraça, que é a minha equipe, pé direito, mão esquerda, e assim vai. E no final da história, tudo dá certo? Dá, gente, dá certo. No final tudo dá certo. Tudo passa. Entre trancos e barrancos, tem saúde, tem força, e vai dar certo. E a mulher, eu sempre falo aqui, termino dizendo, que você é a menina dos olhos de Deus. É escolhida. Deus, ele tem um cuidado com você. É escolhida. Você é separada, escolhida, o Deus olha para você e sabe a força que você tem. Então, minha amiga, a senhora que está em casa me acompanhando, talvez você segue a Viviane pelas redes sociais, talvez já comprou na loja, ali na Líris, e se pergunta, poxa vida, eu não sabia nem um terço, né? E ainda não sabe, porque tem muito mais. Mas hoje você conheceu um pouquinho da história da Viviane Zene, para muitos conhecida como Viviane Martelli, ela que é mãe, empresária, filha, ela que tem filhos lindos, e eu tenho certeza absoluta que a senhora que está em casa, tudo que ela falou, a senhora recebeu no seu coração e guardou aí no seu coração para ninguém tomar. Eu falo que às vezes não é guardar agora, mas deixa que um dia a gente vai lembrar. Algo que eu lembrei assim rápido. Como Deus faz parte de momentos. O Jorge sofreu um acidente muito grave, gravíssimo, esplendoroso de grave, né, há 2 anos atrás. E foi numa semana catastrófica, sabe aquela semana que vem assim, ó. E no sábado o acidente, assim, minha sogra tava viajando pro exterior, a minha mãe não sei na onde, sabe? E assim, o acidente, o Jorge sofreu um acidente. Não, ele sofreu um acidente, ele quebrou o pescoço em 3 lugares. Milimetricamente calculado, onde Deus salvou. Que eu falei, eu não sabia nem como. Ele veio de carona, ele foi daqui pra Sorriso, sem colete cervical, sem nada, e aquele negócio aí Deus colocou a mão. E Deus coloca a mão aonde precisa, coisa que a gente não sabe. Sim. E tava ali, naquele momento, com 20 dias o Jorge correu. Com 20 dias a gente amarrou o pescoço dele para ele completar a corrida dele, porque ele tinha patrocinador, porque ele tinha responsabilidade, porque ele tinha, eu ajoelhei e só falei, Deus, é o seguinte, se tu cuidou antes, tu vai cuidar agora. Entregue, né? Porque assim, aquela coisa, Deus não quis. Então, quando Deus não quer, não acontece. Verdade. Não acontece, não adianta. E aí, mas aconteceu. Então, Deus quis e é difícil a gente aceitar, porque eu falo, né, no Pai Nosso, que é uma, né, Deus seja feita a sua vontade, amém. Aí, quando Deus faz a vontade dele, mas como assim? Não era que eu planejei, mamãe. Né? Mas nós falamos, Deus, seja feita a sua... E que seja feita sempre a vontade dele. Então, e a vontade dele é linda, perfeita e agradável. A gente sabe disso. Por mais que no começo talvez vai doer. Mas lá na frente, Deus tem o acalento, Deus tem o azeite, né, como diz o bom samaritano, o azeite e o vinho que cura as feridas, que limpa as feridas, e Deus sabe de todas as coisas. Viviane, obrigado.
Com certeza. Obrigada Muito a você. obrigado por participar conosco. Que legal. Ai, Conversando bastante, falou muitas histórias, vimos muitas fotos e trouxe memórias. Nossa, afetiva. Várias memórias boas. Eu falo, a gente começa nas memórias, desde quando a gente começa a procurar as fotos, né? Verdade. Aquilo já virou um filme. Eu falei, meu Deus, mas o que eu tenho pra mostrar? Onde que eu achei isso daqui? Gente, nossa, essa eu desenterrei do baú. Aí tem umas também que a gente oculta. Não, vou pôr isso aí não, que você pôs isso aqui, mas tá certo, esse momento é muito bom. Ai, Deus, obrigada. Mas olha, eu quero aproveitar de verdade, parabéns, tá, pelo sucesso, parabéns, vai ser mais sucesso ainda, e parabéns pelas lutas, porque só com lutas que você tem vitória. Ah, só. Então, que Deus Não, nada de abençoe, graça. tá? Eu falo, até pra gente dar um passo, a gente tem que arrastar o outro pé. Claro, E aí? Tá. e saber onde coloca o passo. Deus é bom, Toda. Deus é fiel, parabéns, Que muito seja obrigado. feita a sua vontade. Amém, muito obrigado aí mais uma vez. Viviane vai estar em viajar daqui a pouco. Que Deus abençoe a sua viagem, que Deus abençoe o Jorge na sua corrida, os seus filhos, tá bom? Amém. Muito gente. obrigado. Obrigada pra todos. Foi muito Desculpa legal. a Não, falança, não, né? jamais, é isso aí. E eu esse tô é o- aí, gente, disposta. Quem quiser me procurar, quem quiser trocar, Vivi, você contou, não sei o quê. Boa. Tô lá na loja, vai tomar um café, um chá, um chimarrão, né? O Instagram também tá aberto pra todos. Corre lá. Gente, eu sério, pode me procurar. Ô, Viviane, eu sei, não tá aparecendo. Não aparece. Mas mostra pro pessoal de casa o seu Crocs. Ela está toda elegantérrima em cima. Olha lá, ó. De Crocs. Olha o Crocs dela com os detalhes. Ai, olha lá, gente. Peraí, De que eu vou Crocs. tirar. Pronto, ela vai tirar. Aí, tá vendo? Isso eu falo. Pronto. Olha lá. De Crocs. Ai, tá sujo, criança. Não, mas é normal, Ai, Crocs. Deus, Você desceu do carro até chegar aqui, não tem como. E é branquinho, né? Mas não, mas em cima tá branquelo, tá? Branquinho, branquinho. Eu quis Ai, fazer isso por quê? gente. Porque eu tenho Crocs da Liris e é perfeito. Gente, eu falo. Já apresentei muita coisa, muita gente de Crocs. Crocs de verdade. Sabe, de ver o Crocs de... Nossa, sério, Franciel, tá me presenteando com Crocs. A minha sobrinha, um Crocs de verdade. Então, a Liris tem um cuidado muito especial com a família. E, Eu falo que a Liris, ela é o começo de uma família. sim, Então, a partir do momento que você descobre ali os dois pontinhos lá do teste de gravidez, começou uma família. E você faz o quê? Vai comprar uma roupinha, vai comprar uma lembrancinha, até pra anunciar a gestação, é um sapatinho, é uma faixinha, é um macacãozinho, né? É aquela coisa assim, então a gente tá no começo, no meio. Hoje eu acabo tendo pai e filho, Sim. pra gente ter esse acalento, né? Eu não tenho uma demanda, mas assim, aquele amor, aquele afeto. Depois que a gente é mãe, eu acho que a gente fica meio boba também, né? Porque eu falo assim, que eu até tenho produtos pra mãezinha. Pouco, bem pouquinho. Mas assim, aquele cheirinho. Eu ontem, rapidão, tive um suco de morango congelado em casa. A hora que eu coloquei aquilo na boca, eu senti a saudade da minha avó por parte de mãe. Que sempre quando eu chegava lá, tinha morango congelado. olha aí. E eu senti aquele assim, eu falei, ai, aquele cheiro de mãe, sabe? Sim. E na loja eu tenho o cheiro de mãe, sabe? Eu tenho assim, uma marca chamada L'Occitane, que é o cheirinho. É o creminho de mão, é o sabonete, é aquela coisa rápida que a mãe também, que acabou de ganhar, nem consegue. É o Sim. máximo que a gente consegue, né? Mas assim, é um cheiro, é o aconchego. Ai, olha, eu falo que eu tô fazendo 40 anos esse ano. Quando minha mãe chega perto de mim, eu falo, minha mãe tá aqui. Porque é o cheiro de mãe, a gente, né, a gente tem aquele apreço. Ele não sai, você não esquece. E aí agora eu tenho o cheirinho do pai, o Crocs confortável, né? Maravilhoso. Porque a gente sai da maternidade, coisa rápida, né? O perfeito. prático que a mãe tá, às vezes, na correria do dia. Gente, olha, eu tô aqui de Crocs porque o Franciel falou, o pé não vai aparecer. Eu acabei de fazer minha unha, que eu preciso viajar. Eu faço unha de Crocs. Olha aí. Porque eu sou desastrada, gente, eu tenho 2 pés esquerdos. Então eu bato em qualquer canto. E o Crocs não me deixa bater Sim. nas laterais. E aí tá tudo certo. É maravilhoso. E você que tá em casa, vai lá e conhece, que você não vai se arrepender, Com tá? todo amor, gente. Vai Eu lá. falo que os passarinhos da Liris é os nossos passarinhos, né? Até vou fazer um lançamento contigo agora. Olha aí. A Liris, ela cresceu. Hoje, a partir, assim, vamos falar mês que vem, a gente vai ter a Liris Mais. Olha. A Liris mais crescidinha, mais passarinhos voando, que vai ser ali do 12 ao 20, 22, que é as nossas tinzinhas, 12, 14, 16 anos, né? Sim. Então eu vou ter o ninho com o seu passarinho voando. Porque se você pegar a logo da loja, tem a gaiolinha
E os passarinhos bebês, que eu falo que a gaiola é os pais, a nossa casa, o nosso afeto. E os passarinhos voando é os nossos bebezinhos ali. Agora vai ter a Líris Mais, que é o seu ninho voando. Aquele sentimentozinho de ninho vazio, sabe? A mãezinha vai entender aquele sentimentozinho Quando de o ninho filho vazio. cresce, a mãe entende. Puxa vida, é verdade. E aí a gente vai ter o lançamento da Líris Mais. Muito Mais bom. crescidinho. Muito bom. E nós vamos estar lá acompanhando e você também vai estar acompanhando, tá bom? Obrigado, Viviane, mais uma vez. Gente, obrigada. Parabéns. Top demais. Obrigada, Muito legal ter Ciel, você pelo aqui. espaço. Que isso, foi muito Obrigada bom. a todos. Gente, eu falo para a população tapuraense, obrigada pelo acolhimento, né? Porque eu apareci, caí de paraquedas, como esposa do Jorge, quem que era, né? O Jorge Martelli casou, e aí eu apareci, e aí eu montei a loja, fui agraciada com a bênção de Deus a conhecer. Eu falo que a loja me deu mais proximidade com o tapuraense. Muito bom. Né? E você foi uma porta, assim, que eu sou muito grata. Obrigada. Que isso, Coração. conte conosco. Um prazer ter você sempre nossa parceira, amiga, sempre quando a gente quer conversar, quer bater um papo. O Jorge, um cara extraordinário. Nós temos um carinho pela sua família. Você, o Jorge, os seus filhos. Eu tenho certeza, de verdade, que muita coisa boa ainda tem pra acontecer, se Deus quiser, tá bom? E com intensidade, né? Vai ter, tem que ter o modo hard. Não existe. Não existe. Eu falo que a paz não é opção. Não, tem que ter.